Megalópolis, Madame Teia e Coringa Delírio a 2 são alguns filmes contemporâneos que fracassaram nas bilheterias de todo o mundo. Apesar do flop, será que em algum futuro próximo eles podem se tornar clássicos cult? Ainda não podemos afirmar isso. No entanto, é fato que muitos filmes que hoje são considerados cult pelos cinéfilos também floparam quando foram lançados nas telonas. Eu sou Letícia Makami. Eu sou Clara Viterbo. E eu sou Maria Eduarda Oliveira. O episódio de hoje do Cinéfilos é sobre o fracasso de bilheteria que se tornaram clássicos cult do cinema. Vamos relembrar algumas das obras mais icônicas que foram do ódio ao amor. A maioria dos longa-metragens são considerados um fracasso de bilheteria quando sofrem prejuízo na arrecadação, ou seja, quando o valor lucrado com ingressos é menor do que o valor gasto para produzi-lo. O clássico Mágico de Oz não sofreu um prejuízo, mas ficou próximo disso. Em 1939, seu ano de lançamento oficial, ele arrecadou 3 milhões de dólares, enquanto gastou 2,7 milhões para ser feito. Na época, o longa se estabeleceu como um dos mais caros já produzidos na história do cinema até então. Ele revolucionou a sétima arte por meio do uso do Technicolor e da música Over the Rainbow, que marcou a cultura pop. Foi só com seu relançamento em 1949 que ele finalmente ganhou reconhecimento do público. Hoje, é um dos filmes mais assistidos da história do cinema. Dois anos depois, foi a hora de um dos filmes mais importantes já feitos ter sido lançado, Cidadão Kane. A história da caçada por Rosebud custou estimadamente 839 mil dólares na época e teve prejuízo de quase 160 mil dólares. O principal motivo foi o boicote feito pelo magnata dos ramos dos jornais, William Hearst. Ele corretamente acreditou que Cidadão Kane retratava sua figura de forma negativa por meio do personagem Charles Kane, e por isso proibiu seus jornais de mencionarem ou anunciarem o filme e subornou várias redes de cinemas para que não o exibisse. Apesar de ter tentado sabotar a carreira do jovem diretor Orson Welles, Hearst não conseguiu ofuscar a produção por muito tempo. Ela foi indicada a 9 Oscars e ganhou a categoria de melhor roteiro original na edição de 1942. E hoje, ela é frequentemente considerada por críticos e pelo público como o melhor filme da história. Em falar em grandes diretores, o flop de bilheteria já atingiu outro grande nome, Alfred Hitchcock. Um Corpo que Cai ao Vertigo, seu título original, custou cerca de 2 milhões e 479 mil dólares para ser produzido e faturou apenas 3 milhões e 200 mil dólares no seu lançamento na América do Norte, em 1958. O cenário foi parecido com o Mágico de Oz. Não houve um prejuízo, mas o lucro foi muito menor quando comparado a outros lançamentos de Hitchcock, como Psicose de 1960. Se Um Corpo que Cai é um dos melhores filmes já feitos, há controvérsias. O próprio Psicose e O Janela Indiscreta são considerados melhores obras pela crítica, mas é inegável que a produção de 1958 é influente no cinema. Além de ser um longa de Hitchcock, diretores como David Lynch já afirmaram que pegaram inspirações de Um Corpo que Cai para aplicar em suas obras. Agora, chegando à década de 1970, outro clássico da cultura pop que não foi tão bem recebido em sua estreia foi A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1971. Com um lucro singelo de 1 milhão de dólares no ano de lançamento e críticas mistas, o filme, da mesma forma que muitos dali em diante, foi considerado um fracasso pela baixa arrecadação. Mas, até hoje, está marcado no imaginário popular, comumente relembrado como um filme natalino. Se você quer ver o paraíso, olhe em seu redor e veja, faça tudo o que deseja. Mas o fracasso não é exclusivo das décadas mais antigas. Em 1999, Clube da Luta chegava aos cinemas com uma proposta mais satírica, e com nomes de peso como Edward Norton e o então galã de Hollywood, Brad Pitt. E mesmo com uma receita de sucesso, não escapou das baixas bilheterias. Apesar do longa dirigido por Fincher ter recebido críticas positivas e ter virado um clássico cult não muito posteriormente, o fracasso foi indiscutível. O longa custou 63 milhões de dólares e arrecadou apenas 37 milhões nos cinemas. Edward Norton, que narra o filme, chegou a comentar em entrevistas que culpam o fracasso do filme na estratégia de marketing aplicada pela 20th Century Fox. O estúdio resolveu falar mais sobre prêmios quando deveria ter focado nas críticas do próprio filme ao capitalismo e à masculinidade tóxica para atrair seu público-alvo, e não afastá-lo como na estratégia utilizada. Problemas com marketing também afetaram outro clássico dos cinéfilos. Garota Infernal, de 2004, sofreu muito com a sexualização excessiva da imagem de Megan Fox na época. Muito se falava da personalidade arrogante da atriz e de como o longa era sexista,
e pouco sobre sua abordagem feminista e empoderadora no gênero do terror. O fracasso foi definido por uma arrecadação de menos de 20 milhões de dólares. No entanto, isso não impediu que Garota Infernal começasse a ser apreciado alguns anos depois. Alguns críticos até consideram que o longa antecipou o movimento Me Too, que denunciava casos de abuso em Hollywood, ao trazer uma protagonista que se vinga do patriarcado usando seu corpo como arma anos antes. Eu não sou insegura, Nid, mas que piada. Como é que eu podia ser insegura? Eu fui a rainha Flocos de Neve. 2 anos atrás, quando você era importante socialmente. Eu sou importante socialmente. Críticas positivas ou ruins não determinam o sucesso de um filme, até mesmo os premiados. Scott Pilgrim contra o Mundo, a adaptação da HQ de mesmo nome, chegou aos cinemas mundiais em 2010, com a proposta inovadora de trazer a comédia e a adrenalina dos quadrinhos para as telonas. O longa chegou a ser indicado a mais de 70 prêmios pela sua direção de arte e efeitos especiais, incluindo o Oscar. E mesmo assim, também lidou com fracasso. Com um orçamento de 60 milhões, sua arrecadação não passou dos 47 milhões de dólares. A apreciação da crítica não garantiu sucesso entre o público no primeiro momento, mas após o lançamento em DVD, o filme passou a ser muito mais comentado entre os espectadores. O crescimento da popularidade do longa, inclusive, impulsionou que outra adaptação fosse realizada posteriormente, Scott Pilgrim: A Série, de 2023. E a lista de fracassos não acabou por aí. Alguns anos depois, filmes que tiveram grande apreciação da crítica e do público, como Amor Sublime Amor, de 2021, dirigido por Steven Spielberg, e Duna Parte 1, também tiveram sua bilheteria prejudicada, dessa vez pela pandemia de Covid-19. Com o fim da pandemia, a volta do cinema e o embate cada vez maior dos streamings, é possível que muitos filmes que atualmente são flops possam ser considerados clássicos cult no futuro. Mas isso só o tempo e o público dirá. Esse episódio foi dirigido e narrado por Letícia Yamakami, Clara Viterbo e Maria Eduarda Oliveira, e editado por Aline Fiore. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio!